Você só vive um milagre quando não desiste. Este é o título do livro da psicóloga e escritora Amanda Veras, que está sendo lançado em todo o Brasil e que trata de ressignificar, superar, família, amor e fé. Há 6 anos, a Amanda teve o diagnóstico de câncer no intestino e ela está aqui hoje no Vida Saudável para falar um pouco sobre essa jornada de dor e de amor e de milagres. Então, seja bem-vinda, Amanda, aqui ao Vida Saudável. É um prazer recebê-la aqui, principalmente com esse outro filho, né? Você Sim. que é a mãe do Heitor e do Rafael e agora com o terceiro livro que eu trouxe para te presentear. Ah, obrigada. Especialmente para você. Uma alegria estar aqui nesse programa tão especial. Não, a nossa entrevista, eu já estou sentindo que ela vai ser muito especial. Porque a gente já se segue, né, nas redes sociais, eu já acompanho a sua história, Amanda, desde quando eu nem te conhecia. A cidade é pequena e a gente acabou sabendo e eu disse, meu Deus, não acredito, aquela menina, com aquela, assim, os filhos pequenos. Então, gente, eu conheço já a história da Amanda, mas eu queria que a Amanda contasse um pouquinho. A gente pudesse voltar um pouquinho no passado, né, nos 6 anos, quando você recebeu esse diagnóstico de câncer do intestino. Certo. Neyara, foi um diagnóstico que aconteceu de uma forma muito abrupta, porque eu estava deixando os meus filhos na escola e senti uma forte dor abdominal, uma dor muito aguda. E meu marido é médico, eu sabia que ele estava num procedimento cirúrgico atendendo um paciente, não quis incomodar. Fui dirigindo da escola das crianças para o hospital e quando cheguei no hospital a suspeita era que eu tinha um apendicite. E aí eu fiquei bem preocupada, liguei para uma amiga que prontamente chegou no hospital e quando ela chegou nós comunicamos um outro amigo cirurgião geral, houve aquela mobilização, minha suspeita era que tinha uma possibilidade de ser um volvo intestinal, ou seja, como se o meu intestino tivesse dado um nozinho. Eu estava com o abdômen bem dilatado e nesse dia a indicação qual foi? Vamos internar, ficar aqui no hospital e provavelmente quando você estiver no centro cirúrgico, esse nó no processo da anestesia, ele vai automaticamente se desfazer. E aí imagina que eu entrei no centro cirúrgico achando que era algo tão simples e acordei no dia seguinte sondada, colostomizada e com um diagnóstico de câncer de intestino. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 29 anos. Os teus filhos tinham quantos anos? O Heitor tinha 3 e eu tinha um bebezinho de 1 ano e 4 meses, que era o Rafael. Então, gente, a gente tem foto, inclusive, da Amanda, desse período aí, olha. Aí era um momento que, esse momento você estava colocando um catéter, é isso, Amanda? Colocando o catéter, né? O catéter, ele, quinzenalmente, eu tomava quimioterapia e aí eu colocava uma agulhinha e essa agulhinha, ela espalhava todo o quimioterápico pelo organismo. Tinha como se fosse um caninho que levava para o coração para difundir no corpo a droga. Eu queria mostrar a foto da Amanda na época com a família, com os filhos pequenos. Olha aí. Esse aí foi o dia da última quimioterapia. Ele durou 9 meses todo o processo, todo o tratamento. A minha cirurgia foi uma cirurgia tida como curativa pela remoção do tumor, mas como não tive preparo cirúrgico, foi necessário fazer o uso da bolsa de colostomia. E passou quanto tempo com a bolsa de colostomia? Eu passei 9 meses com a bolsa, porque após o término do tratamento quimioterápico, houve uma janela de 3 meses para que o meu corpo pudesse novamente obter condições de uma nova cirurgia. E aí, quando eu terminei a quimioterapia, nós achamos melhor, toda a equipe médica, a equipe multiprofissional que me acompanhou, esperar essa reabilitação física, emocional. Neyara, eu costumo dizer que diante de situações tão desafiadoras na nossa vida, a gente precisa entender que é um dia de cada vez. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que diz, basta cada dia o seu mal. Então, se hoje está sendo um dia difícil, encare, passe por esse dia, porque certamente amanhã um novo dia chegará com outros desafios. Então, diante do diagnóstico, era quimioterapia. Terminou a quimioterapia, vamos dar uma janela de tempo para o corpo, para as emoções. E em novembro eu fiz a minha última cirurgia. Aí você estava fazendo a quimioterapia, não é, Amanda? Sim, sim. As quimioterapias eram quinzenais. Eu tomei um esquema chamado FOLFOX, que era a infusão de 3 drogas. Na verdade, a minha mãe teve um diagnóstico oncológico 4 meses antes de mim, de intestino, só que ela fazendo uma colono preventiva, descobriu, houve a remoção e 4 meses depois eu tive esse diagnóstico. Ou seja, a sua vida, ela mudou, de um dia para o outro, um dia você estava deixando os filhos no colégio, um dia normal, né, na sua rotina de mãe, e no outro dia você estava com o diagnóstico de câncer do intestino. Como é que ficou a sua cabeça, o seu emocional diante dessa notícia? Eu costumo dizer que Deus nunca permite que nada aconteça na nossa vida se não for para o nosso bem, inclusive as situações difíceis, os gigantes que se levantam. Então,
quando eu estava lá no centro cirúrgico, quando acordei na UTI e eu me dei conta que era câncer, que tinha bolsa de colostomia, que eu estava com uma sonda nasogástrica, era literalmente como se o chão se abrisse e eu dissesse, meu Deus, não, eu estou num filme de terror, não estou acreditando. E esse processo, ele foi sendo construído à medida que eu fui tendo uma experiência com Deus. E fui usando a espiritualidade, eu gosto muito de dizer, como fator protetor para ressignificar essa história de vida. Então, o primeiro dia foi desafiador, eu perguntei por quê, para quê, como, isso não está acontecendo, passei pelo estágio da negação e à medida que os dias iam avançando, eu ia experimentando o desafio e a gratidão do milagre da vida. O milagre não é um lugar onde eu desejo chegar, mas eu aprendi durante esses 6 anos, Neyara, que o milagre é hoje. O milagre da gente estar aqui vivo, o milagre da gente respirar, o milagre da vida. Bom, eu queria que você falasse um pouco. Você tem uma postagem que você fez, que foi da quimioterapia, quando você diz aquela história do balde. Eu vou fazer a quimioterapia, cadê o balde? Desmistificar um pouco, você de repente que está aqui assistindo a gente nesse momento e está diante de um desafio, quer seja oncológico ou não, existe aí todo o estereótipo voltado ao câncer, que quem tem câncer, quem está nessa batalha, nessa luta, é alguém que vai estar sempre muito triste, muito abatido, e eu tinha essa concepção. Então, quando eu fui fazer a minha primeira quimioterapia, eu perguntei para a enfermeira onde é que ela ia colocar o balde, aí ela perguntou, que balde? Aí eu disse, o balde para a hora que eu começar a vomitar. E ela disse, Amanda, quem te disse isso? Eu disse, não, todo mundo sabe, quem toma quimioterapia fica assim. E eu comecei a falar para ela os conceitos distorcidos que eu tinha a respeito do adoecimento. E aí ela olhou para mim e disse assim, olha, vou te levar para comer lanche, você não vai vomitar, vamos lá. E aí todo o processo também foi feito dessa reconstrução de um novo conceito. Neyara, eu ia arrumada para tomar quimioterapia, eu chegava fazendo festa, porque eu entendia que aquele processo não era só no meu corpo, mas era um processo de cura da minha alma também. Bom, e você fala em milagre, né? E esse livro, ele fala muito em fé, em superação, em milagres. Então, o que as pessoas podem esperar? O que eu vou esperar quando eu começar a ler o seu livro? O que eu vou encontrar aqui dentro? Vamos lá, esse livro conta a história de uma garota que aos 29 anos de idade, com 2 bebezinhos dentro de casa, casada, cheia de sonhos e projetos, teve a sua vida não parada, mas teve a sua vida reinventada. Eu pensava que eu conhecia Deus, eu pensava que eu conhecia o que era a vida, mas eu digo que o câncer ele foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Ele foi a pior porque ninguém gosta de dor, né? Ninguém gosta de passar por injeções, por procedimentos cirúrgicos, mas ele foi a melhor, porque ele desnudou a minha alma e me permitiu enxergar de fato a pessoa que eu era e me permitiu construir alguém melhor. Então esse livro conta a história de alguém que deseja ardentemente contribuir com pessoas que estão diante de qualquer que seja o diagnóstico, para entender que com Deus os desafios virão, mas nós podemos enfrentar cada um deles e viver esse milagre. Neyara, eu dizia assim, que quando passassem os 5 anos, eu ia voltar a ter vida. Não, quando acabar os 5 anos, porque a gente sabe que existem pesquisas que mostram que a taxa de recidiva diminui de forma considerável após o 5º ano do diagnóstico. Então, eu vivi um processo de ansiedade muito grande, que me levou à psicologia. Eu vivia o quê? Quando terminar o tratamento, eu não pensava que era naquele ano, eu pensava que eram 5 anos. E ao término do ano de 2015, eu ingressei na faculdade de psicologia, eu comecei a dar um novo sentido àquela situação. Então é possível você viver um milagre durante o tratamento. Abraçar a cura não é o diagnóstico médico, não vai mais acontecer. Mas é reinventar-se. Eu tenho uma mutação genética desconhecida na ciência. Veja só, já imaginou se eu ficasse só esperando o resultado do médico? Não vai chegar. E o que eu faço com isso? Ressignifico. Faça um instrumento que pode ajudar quem está passando pela estrada que eu já trilhei. Olha, gente, não tem nem o que falar mais, né? Só tenho que ler o livro, começar a ler esse livro hoje à noite, ó. Você só vive um milagre quando não desiste. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que quem está aí em casa, quem está nos assistindo, seja na internet, tenho certeza que ficou tocado com o depoimento da Amanda, porque assim, a gente está aqui, ó, com os olhinhos aqui, a gente se conectando com os olhos, meu olho brilhando, o dela também. Eu emocionada com a história da Amanda, porque a gente acaba se colocando no lugar do outro, né? Sim. Esse se chama de empatia. Exato. E é isso. Quero te agradecer o convite e convidar, dia 14 de outubro, o lançamento nacional aqui em Teresina.
Editora Gente, né? Editora Gente. Espero que esse livro aí alcance muitas pessoas que estão precisando superar um diagnóstico difícil. Obrigada, viu, Amanda? Parabéns. É isso, obrigada. Eu que agradeço.